Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês, viu? E na minha também. Amém. Tá gostando da série? É gostoso, não é? Eu acho que eu tenho uma sugestão, né? Que série de família, todo mundo se envolve bastante com ela, gosta bastante de série de família, que começa a falar de algo que a gente vive todo dia, né? Que é o casamento, né? Tá lá no casamento com os filhos, e aí você vai vendo na mensagem, a mensagem vai falando, vai falar do esposo, você só vê começa os cutucão, né? Começa aqui a cutucada, aquela olhadinha, né? O marido para a esposa para o marido, né? Daí eu acho que todo mundo se envolve bastante em temas de família. Eu acho que é a minha sugestão, por isso que as pessoas gostam tanto assim. E é muito boa mesmo. Amém. Hoje a gente tem esse tema para falar incredulidade, né? Tema também que pode, né, envolve a família, secularismo, né, também, a entrada do secularismo, que atrapalha o nosso dia a dia, a nossa fé. Enfim, é um tema bastante interessante que a gente vai tratar, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá bom? Então, incline sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração aqui para a gente introduzir o tema. Grande Deus, eu te louvo e te agradeço, porque estamos no dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, Pai. O dia que a igreja do Senhor há muito tempo se reunia aos domingos, Pai, para confraternizar, para fazer a festa do amor. Essa é a nossa festa do amor, Pai. Nos reunimos, Senhor Deus, em torno da Tua mesa. Nos reunimos, Senhor Deus, em torno da Tua pessoa, para que Teu nome seja glorificado. Senhor Deus, precisamos da Tua ação em nossas famílias. Precisamos daquele poder, Pai, que só o Senhor tem. Um poder que faz cessar, Pai, céus e terras, Pai, para Te obedecer. Mar e vento param, Pai, quando ouvem a Sua voz. E precisamos da Tua voz em nossas casas, nos nossos filhos, nas nossas vidas, Pai, no nosso casamento. Por isso, Deus, fala conosco, usa a Tua palavra, seja o Senhor falar, porque quando o homem fala, tem morte, mas quando o Senhor fala, tem vida, Deus. Traga a vida à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos lá. Incredulidade, né? Introduzindo esse tema aí, a gente tem, né, como subtema, né, o secularismo, né? Um está meio que amarrado com o outro, muitas vezes pode ser intercambiável da forma que a gente tratar. Eu queria explanar aqui os dois, primeiramente, para a gente poder entender o que a gente quer dizer com incredulidade, né? A incredulidade, ela não é, e pode parecer que é, ateísmo. Ah, eu não creio em Deus. Não é isso. O ateu, ele não crê em nenhuma divindade, né? Em absolutamente nada. A incredulidade está mais ligada com pontos que você vai deixando de acreditar. Ah, eu acho que não é bem assim. Ah, eu acho que esse texto não diz desta forma. Ah, eu acho que, sei lá, aconteceu isso mesmo. Será que Deus abriu o mar vermelho mesmo? Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para todo aquele número de pessoas? Será que foi assim? Será que alguém não começou a ver, começou a ficar constrangido e começaram a pegar o que tinham e começou a distribuir? E aí foi um milagre da generosidade? E não que Jesus Cristo tenha multiplicado os pães? Você começa a ficar incrédulo. Você chega e fala assim, Deus pode te curar, Deus é poderoso para isso. Nada de determinismo, nada de triunfalismo, nada disso. Mas nós cremos que Deus pode curar? Cremos. Mas com o passar do tempo, isso vai reduzindo em nosso coração. Você vai passando a ser incrédulo. E aí você crê em Deus, mas não crê em sua palavra. Começa a ficar incrédulo. Eu acho que as coisas não são bem assim, não. O secularismo, pela sua vez, já começa a demonstrar que a influência da religião tem reduzido em sua casa, na sua mente, no seu coração. A gente começa a buscar alternativas fora que não em sua palavra, na palavra de Deus, não em Deus, não na pessoa de Cristo. Você vai buscando soluções externas para o problema. Você não lembra dos mandamentos do Senhor como fonte de direcionamento de sua vida. Você vai buscar o que o psicólogo está falando, o que o influencer está falando, mas não o que a palavra de Deus está falando. Nós começamos a educar os nossos filhos de acordo com o padrão que o mundo educa. Nós começamos a tratar o nosso relacionamento no casamento de acordo com os conselhos dos ímpios.
não está feliz? Separa, você tem direito de ser feliz. Mas o que a palavra de Deus diz? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ah, se te ofendeu, você tinha razão. Faz birra mesmo, para de falar com a pessoa durante uma semana. É assim que Deus fala? E a palavra de Deus nos diz, antes de deitar a tua cabeça no travesseiro, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Resolve logo. Pede perdão. É isso que muitas vezes a gente não recorre. E a gente vem tornando o nosso lar cada vez mais secularizado. Na incredulidade, você vai começando a ver uma rejeição das Escrituras com o passar do tempo. Se recusa a confiar em Deus. Está começando a apoiar-se no seu próprio entendimento. Foi o que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden aconteceu exatamente um ato de incredulidade. Deus era real para eles, eles não eram ateus, né? Nossos primeiros pais não eram ateus. Eles criam, acreditavam em Deus, mas deixaram de acreditar totalmente em Deus. E é isso que está faltando muitas vezes. É por aí a porta da entrada da incredulidade. Começa a se tornar sábio aos seus próprios olhos. E Deus deixa de ser o Deus soberano que direciona a sua vida. E aí você começa a olhar a vida de acordo com seus próprios olhos. E a incredulidade vai chegando no seu coração. No secularismo, você começa agora a não confiar mais em Deus para a direção da sua vida. E agora quem cria os seus filhos? A creche, o professor. Eu secularizo, eu terceirizo a minha família para outras coisas. Vai aprender na internet. Você nunca está participando mais de nada. E as pessoas lá fora estão falando sobre Deus, é isso que você vê o tempo todo? Elas estão nos incentivando a fé ou elas estão nos afastando da fé? Porque Romanos vai dizer que eles suprimem a verdade. Sabe o que é suprimir lá no capítulo 1 de Romanos? Eles fazem força. Lá fora, o secularismo é tão forte que eles fazem força, porque é natural para nós crermos. Eles precisam persuadir o teu coração, a tua mente, colocar um monte de entulho na tua cabeça para que você deixe de crer. E a gente está terceirizando. Nossos filhos parecem mais com os professores agora. O modelo de homem, muitas vezes, é o patrão, é outra pessoa, e já não é mais o pai. Secularização. A gente começa a confiar mais no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu estou seguro. O pastor Paulo falou aqui na introdução. Como que a gente seculariza a soberania do Senhor? Não há nada, absolutamente nada que nos traga segurança a não ser o bom pastor. A tua vara e o teu cajado andam comigo, Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. É no Senhor que nós devemos crer. É no Senhor que a gente deve confiar. Mesmo com todo o dinheiro. Quando a doença vem, não tem dinheiro que pague. Continue confiando no Senhor. Havia uma geração, e eu vou tratar desse texto, e eu quero que vocês abram comigo aí, Deuteronômio, capítulo 6, verso do 1 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, verso do 1 ao 9. Eu não coloquei aqui na tela de propósito para que você acompanhe aí, tá? Pode ser no aplicativo, pode ser na Bíblia, mas acompanhe aí. Não vou abrir aqui não. Todos acharam? Se não, a escola bíblica é logo na sequência aqui do culto, você já fica. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Olha que tema interessante. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Verso 2. Desse modo, vocês,
os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e o obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que hoje lhe ordeno, todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde flui leite e mel, como o Senhor lhe prometeu, o Deus de seus antepassados. Verso 4. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda na testa. Escreva nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. Amém? Ouça, Israel. Aqui, a cena é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A gente não se renova, a gente continua muito parecido, porque isso que a Bíblia fala tanto conosco. 40 anos se passaram. Eles caminharam durante 40 anos no deserto, já por punição. Passaram 40 anos nessa caminhada de peregrinação. Agora eles estão de frente para Jericó. Vão começar a entrar na terra prometida. Moisés começa a reescrever. O tema aqui é você incutar na cabeça dos nossos filhos a repetição. Deuteronômio é a repetição da lei, não tem nada novo. Eu vou relembrar para vocês, porque de novidade, deixa aqui todo mundo que ama vento de doutrina buscar as novidades. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar para as Escrituras e vamos repeti-la. Nós vamos ficar sobre a rocha e não sobre novidades. Deuteronômio é escrito para relembrar o que foi dito. Ele de frente para Jericó. Ele vai entrar, Moisés está começando a falar com o povo, Moisés não vai entrar nessa terra. Ele vai subir o Monte Nebo e vai por lá ficar. Ele não vai conseguir entrar nessa terra por ordem do Senhor e por julgamento do Senhor. Porque nas águas de Meribá, Deus falou assim, fale com a rocha. E o que Moisés fez? Bateu 2 vezes. E o Senhor disse para ele, você não me glorificou no meio do povo. É incredulidade, Moisés? Eu não falei para falar? Eu falei para você falar, não falei para bater. Você então não entrará, porque eu não fui glorificado no meio do povo. Ações contrárias às ordens do Senhor não trazem glória para o nome do Senhor. Devemos obedecer. Só que ainda tem uma implicação. Já que Moisés não vai, quem é que vai liderar esse povo agora? Toda a geração que estava com Moisés nos 40 anos de peregrinação, os que viram os milagres do Senhor, a maioria tinha morrido. Os que estavam vivos eram crianças na época. Porque o Senhor jurou, nenhuma dessa geração entrará. Agora Moisés está com uma geração nova, que não viu os milagres do Senhor, que ainda precisa de todo ensinamento, porque não tem conhecimento suficiente, e vai entrar para uma terra que os deuses, o secularismo, tudo que não é Deus está lá dentro. Como que você vai introduzir um povo num negócio como esse, sem uma preparação? Tem uma preparação de um líder aqui. Porque Moisés, ele não é o Israel todo. Moisés falou, eu fico aqui, mas vocês sigam adiante. Tem um Josué que Deus preparou para guiar vocês. Josué vai entrar junto com vocês, mas eu vou relembrar para vocês tudo que o nosso Deus fez, porque essa geração não viu os milagres do Senhor. E se você for falar de mar vermelho sendo aberto, de coluna de fogo descendo, Deus vai falar, isso é figurativo. Isso não aconteceu na verdade. Essa história é para ilustrar o poder. A Bíblia
vira um livro de contos. O nosso Deus é poderoso para abrir mar vermelho, para fazer coluna de fogo descer para proteger o seu povo, e para fazer voltar aquelas águas sobre todos os inimigos dele, porque no meu povo ninguém toca. Deus é poderoso. E há uma geração no meio de nós que não viu os milagres que você viu, Pai. Que não viu as graças que o Senhor te deu, Mãe. E nós precisamos falar para uma geração que ainda viu muito pouco do Senhor. E que cada vez mais está envolvida com secularismo e incredulidade. Você vai perguntar, você não vê mais a vibração no olho de um jovem quando você vai falar de Jesus Cristo. Se tornou um assunto intelectual. Não se tornou mais o poder de Deus, como Paulo falou em Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Que o Senhor nos ajude. No verso 1, acompanhe aí. Volte aí. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou que ensinasse a vocês, para que cumpram na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Vocês vão entrar na terra. Eu vou relembrar para vocês quais são os mandamentos. Do verso 1 até o capítulo 1 até o capítulo 5, ele repete. No capítulo 4, ele fala dos 10 mandamentos, é a repetição de Êxodo novamente. Preciso passar. Que essa é a diferença entre mandamentos, estatutos e ordenança. Mandamento é uma instrução direta, é os 10 mandamentos. Não adultere. Não cobice. Não diga falso testemunho. Sabe quando o secularismo começa a entrar dentro da sua casa? Quando a fofoca começa a se tornar normal. Saiu com os amigos, volta para casa, você já desce a lenha na pessoa. Nem chegou em casa, você falou, não saiu mais, é isso, é aquilo. E você não está percebendo, está chegando lá. Se tornou comum dar falso testemunho. Falar mal, a fofoquinha. Conta aí, o filho está lá brincando no prédio, sobe para contar uma historinha. O que aconteceu lá que eu estava vendo o grito? Você não desincentiva a fofoca dentro de casa. E o secularismo vai entrando. Por quê? Porque é comum, a gente faz, todo mundo faz, não é mesmo? E aí quando a gente vai falar das ordens do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dá para duvidar, dá para ficar incrédulo. Não é bem assim não. Meus pais que provaram tanto de Deus, fazem isso? Não deve ser tudo isso mesmo não. Mandamentos são instruções diretas. Estatutos é aquelas leis, muitas vezes, que Deus vai falar como dieta. Não tem uma causa provável, como não coma carne de porco naquela época, né? Mas ele está querendo obediência e fé. Estatutos do Senhor, ordenanças, tem a ligação com alguma coisa civil, né? O controle da sociedade em si. Ele falou, todos esses mandamentos, todas essas ordenanças, todos esses estatutos, cumpram pela fé. Tenham fé em mim. O Senhor tem guardado através de sua palavra. O secularismo entra dentro das nossas casas por meio de um coração secularizado. Muitas vezes a gente quer proibir um monte de coisa, não é a Disney não. Não é só ouvindo gospel que a coisa vai limpar dentro da tua casa. Não é só tirando o celular e punindo por algumas coisas. De vez em quando funciona, use, tá? Mas não é só isso que a gente combate o secularismo. A gente não pode se enganar. Quando Moisés veio contando aqui para o povo, ele lembrou que a gente está esquecendo de coisas muito sérias. Não deseja a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o boi do teu próximo. Para de tornar a inveja uma coisa normal dentro da sua casa. Combata isso. Não estou falando que a gente não sente, não estou falando que isso a gente não passa por isso. Eu sou o primeiro que passo por isso. Estou falando que a gente não pode tornar essa coisa normal. Lembrando das ordens do Senhor, nós combateremos isso. Não deixaremos que a palavra do Senhor, porque ela não cai por terra. Foi os profetas dizem, nenhuma das minhas palavras cairão por terra. Mas se você crê, então creia. Ter uma casa onde Deus é obedecido, ele falou, obedeçam os meus mandamentos, é ter uma casa que combate todas essas coisas. Nós devemos combater ouvindo o que Deus diz. Vá no verso 2. E se a gente fizer isso? E se a gente hoje decidir obedecer a Deus? Desse modo, vocês
os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor. Você quer isso? Eu quero isso. O seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que você tenha vida longa. Quando você obedece ao Senhor, no mínimo 3 gerações aqui são citadas. Já pensou o privilégio que a partir do teu ministério, sabia que você tem um ministério em casa? Sabia que você é sacerdote do lar? Sabia que é onde a tua primeira igreja começa? Uma casa que busca obedecer ao Senhor, ouvir o Senhor, ouvir sua voz, é uma casa cheia de vida. O Senhor abençoar, já pensou, através da tua vida, chegar os mandamentos do Senhor e a lei do Senhor no coração do seu netinho? Que privilégio ele acender uma lâmpada, como ele falou para Davi, nunca vai faltar luz dentro da tua casa. Que maravilha você alcançar os seus netos e os netos dos netos. Que o Senhor assim faça. Eles aprenderão a temer o Senhor se você ensinar as palavras. Ensine as palavras de Deus e não as suas. Sabe que é outra coisa do secularismo? Você achar que você é mais santo do que Deus, que você sabe mais do que Deus, você chamar de pecado coisas que Deus não chamou de pecado. Você torna a sua casa uma coisa impossível de servir o Senhor. Porque você colocou tanto peso, mas tanto peso, tanta regra, que a gente se tornou aquilo que Jesus Cristo falou, são coisas inventadas por homens, que é tão pesado que você mesmo não faz. Você não tem força nem para empurrar isso aí com um dedo. É muito pesado, é muito difícil ser crente ali. Só chame de pecado o que o Senhor chamou de pecado. Ah, mas a minha experiência com isso daqui não é legal. Meu irmão, é a tua experiência, não traga o teu peso da tua vida para os outros. Chame de pecado aquilo que Deus chamou de pecado, você vai ver que você vai dizer, como o Salmo diz, os mandamentos do Senhor não são penosos. Porque não são. O que são é os nossos. Os nossos são difíceis. A nossa exigência, a nossa cobrança é muito difícil. Mas os mandamentos do Senhor, eles refrigeram a alma, é o que diz. Crê nisso? Ou a gente ficou incrédulo nisso também? Os mandamentos do Senhor refrigeram a nossa alma. Deus queira que a gente alcance a próxima geração. Ele falou até da terceira aqui. Está difícil para alcançar o próximo. Está difícil para alcançar a próxima geração, os nossos filhos. Mas o Senhor está conosco. Creia na palavra dEle. Ensine a lei do Senhor, os seus mandamentos e sua graça. E Deus alcançará os nossos. Queria colocar aqui, ó. Essa é uma frase que a Susana, ela é esposa de Spurgeon. Uma casa que vivia em torno e do refrigério do Senhor. O que vocês experimentam em ocasiões especiais na igreja, nós vivíamos todos os dias em nossa casa. Era uma delícia servir ao Senhor. Era gostoso e prazeroso, era leve, não era algo automático, não era robotizado, era a vida cotidiana. A ponto de quando começava a falar do Senhor, não virava aquela coisa formal, tão pesada que as pessoas, vai começar. Não, a conversa simplesmente flui, está no seu cotidiano, está no teu dia a dia. Você fala do Senhor quando? Quando você vai fazer apenas o culto? Só quando você vai se reunir só apenas à mesa? Ou Ele está em tudo que você fala e faz? Em tudo que você assiste, em tudo que você ouve, você seja para criticar, ou seja para apoiar, Deus está na sua conversa, está no seu dia a dia, Ele está em toda hora. Era uma delícia ali na casa de Spurgeon. Ela dá um relato muito lindo de como essas reuniões aconteciam e de como era natural a presença do Senhor. Vá para o verso 3 agora. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde flui leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Já é o terceiro a que obedeça. Ouça e obedeça. Esse ouça é um ouça no sentido de
obedecer, a disposição de obedecer. Não é escutar por escutar, entrou no ouvido e saiu pelo outro. O ouço aqui e já está ligado, obedeça. Com a disposição. Eu ouço a palavra do Senhor no domingo. Você vê algumas vezes o pastor Edgar aqui, quando ele sobe, isso me marca bastante, porque não é uma só vez que eu já vi isso. Ele falou, será que domingo após domingo, quanto tempo dura uma mensagem no seu coração? Quanto tempo dura as ordens, os mandamentos do Senhor, os direcionamentos que Ele está dando para a vida? Quanto tempo está durando? Você passa pelos mesmos problemas que eu? Não é difícil guardar a palavra? Não é difícil você não repetir? Você não precisa fazer um exercício de gravar? Você não precisa de um exercício de ir pelo caminho, começar a conversar sobre o que você acabou de ouvir e não sair daqui e falar de outra coisa como se você não tivesse ouvido absolutamente nada? Obedeça, ouça, vença a incredulidade pelo ouvir, é onde começa. Porque não diz a palavra? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. É por aí que vence a incredulidade. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Aqui eu vou assemelhar um homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Sabe o que eu vou dizer para ele? Você acabou de construir a tua casa sobre a rocha. Vai vir uma tempestade sobre a tua família. Não vem tempestade sobre as nossas famílias? Sobre as duas casas vai vir. A diferença é qual que vai ficar de pé. Bater os ventos, as tempestades, mas porque colocou sua casa sobre a rocha, ouviu minhas palavras e obedeceu, ela ficou de pé, porque estava firmada na rocha. Eu não estou falando que não é problema que não vai acontecer, não estou falando de triunfalismo barato aqui, eu estou falando que mesmo que uma pessoa passe pela morte, ela ainda crê no Senhor e a confiança dela está no Rei de Israel, porque eu sei que meu Redentor vive. Eu estou falando aqui de perca de emprego e a pessoa ainda está firme na fé, porque isso é ser crente. Não é que a gente vai passar pelo vale, todo mundo vai passar pelo vale, é como a gente passa pelo vale. O incrédulo passa sozinho, a gente passa de mão dada com o Senhor. No obedecer, Jesus Cristo nos lembra: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quer saber se você ama o Senhor? Obedeça. Douglas, é tão fácil? Não. Mas Ele nos prometeu o Consolador que nos ajudará. Ele exige aquilo que Ele mesmo dá. Eu vou trocar o teu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Você vai ter prazer nos meus mandamentos, diz o Senhor, e você vai ter nojo dos pecados que você fez. É obra dele a nossa obediência. Porque é esse que me ama. Ora, quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando você obedece, não foi você, é graça. Porque todo dom perfeito desce do alto. Quando você erra, é a tua responsabilidade. Mas quando você acerta, o que você faz? Você dá glória a Deus, porque a Ele toda a glória, foi Ele que te ajudou. É pela graça dele que nós estamos de pé. Verso 4. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. É o chamar. É o ouça. O chamar significa ouça, Israel. É a declaração do monoteísmo. Moisés está falando, vocês vão entrar numa terra onde tem lá politeístas. Creem em vários deuses, principalmente nos deuses que envolvem natureza. Eles creem em qualquer coisa. Mas você, ó Israel, só vai crer no único Senhor. E ele não falou, é o único Deus de Israel. Não, ele é o único Senhor. Não existe outro Deus em toda a terra. Ele é o único Senhor. É o mandamento, é a confissão judaica do monoteísmo. Deus é o único Senhor. Então, se Ele é o único Senhor, para tirar o secularismo dentro da tua casa, a incredulidade, para com esse negócio de signo. Qual é o seu signo? O que é isso? Tem gente que, crente em mal olhado, olho gordo, vem aqui em casa, a televisão quebrou, foi o olho gordo daquela pessoa lá. O olho grego agora?
Usando o olho grego. Eu nem sei o que é isso. Mas, sei lá, ninguém chega com a ruda atrás da orelha, não, que, né? Cara, que sincretismo louco é esse? Vocês estão entrando numa terra e vocês se contaminaram por ela. Lembra, o Senhor é o único Senhor que tem, não tem mais nada. Não tem sorte, não tem gatinho, né? Entrando na casa de uma pessoa com aquele gatinho do chinês lá, chamando a prosperidade. Macumbas e trabalhos, ocultismo. Gente, a não ser que você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo. Porque sabe que diz em Números 23, contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Um dos maiores macumbeiros que tinha lá, tentou fazer um monte de altar, tentando amaldiçoar o povo, e na boca dele mesmo falou, não tem como amaldiçoar esse povo, é Deus que o guarda. Volte a crer de novo, irmão, minha irmã, volte a crer, Deus, sempre foi Ele, nunca foi sorte, como dizem, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Sensitismo, a pessoa está achando que tem sensibilidades assim espirituais, magnífico, toma cuidado. Recebendo revelação do que das quantas, toda a revelação que você precisa, Deus já escreveu, já providenciou para você, está nas Escrituras. Volte a crer nas Escrituras e não no que você está pensando. Eu não acho que é bem assim, eu vou fazer tal coisa. Você vai se arrebentar com isso. Para ir para a terra que Deus nos prometeu, tem que crer nele. Volte a crer nas Escrituras. Isso aqui é uma coisa que a Batista tem, graças a Deus. Infalibilidade da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é infalível e que ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela não precisa ser renovada, ela é a palavra de Deus, e por ela nós vivemos, e por ela nós caminhamos, e por ela professamos a nossa fé. Vá para o versos 5 e 6 para a gente ir para o final já. Ame o Senhor, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Que belo, que conversa de relacionamento, não é? Que conversa de relacionamento profundo, íntimo. Tem muita gente que acha um Deus distante no Antigo Testamento e só Jesus que vinha e abraçava, né? O Deus do Antigo Testamento também abraça. É o mesmo Deus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com todo o teu coração, com tudo que você é, com tudo que você pensa, tua vida está envolta disso. Você não tem momentos na sua casa com Deus. Deus é a tua casa. Ele é tudo lá. Você come, quando alguém faz uma comida e você sente um cheiro maravilhoso, você agradece a Deus, porque é normal, foi Ele que deu. O alimento é dele. Foi Ele que deu esse cheiro maravilhoso para a comida. Quando você toma aquela Coca-Cola gelada, você glorifica. Geladinha. Obrigado, Jesus. Tudo está envolto do Senhor. Não precisa só sentar numa mesa, vamos abrir a Bíblia aqui, coloca um gospel no fundo e a gente vai começar a falar de Deus. Tudo tem um Senhor que deve ser glorificado. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Ame Ele de todo o teu coração. É um relacionamento tão lindo, tão gostoso, que quem olha e fala, eu quero isso daí. Eu quero isso. É relacionamento. Agora, quando a gente vem com nossa chatice, com aquele peso da religião, não quero não. É pesado, o negócio é ruim. É o homem entrando em cena. Mas quando você está convivendo com ele, a coisa vai fluindo. As conversas ficam gostosas. Você vai suspirando, uma lágrima cai porque alguém começou a falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque é lindo demais, é belo demais. São versos de relacionamento íntimo. Mas para isso, quer provar disso? Não sei se todo mundo aqui conhece o Senhor, mas para você que não conhece, o Senhor faz um convite, é preciso nascer de novo. Eu vou transformar o teu coração e você vai ter tempo comigo. E pergunta para uma pessoa que tem tempo comigo se ela se arrepende. Pergunta para qualquer um aqui que não dá hoje a vida mesmo pelo nome de Jesus Cristo. É maravilhoso.
É preciso abandonar essa incredulidade. É preciso que flua o bom perfume de Cristo dentro da sua casa, porque Cristo é relacionamento, é de todo o coração. Versos 7, 8 e 9, vamos ler aí para terminar. Ensine com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nas suas mãos e aprenda na testa. Escreva-as no batente da porta da sua casa e dos seus portões. Isso aqui é o mezuzá. Não sei se alguém já viu, entrou em algum lugar, algum comércio, alguma casa, que tem um objeto que fica no umbral da porta. É uma casa judaica, ela chama mezuzá, que tem a tradução de umbral. Eles cumpriram literalmente, né? Quiseram cumprir literalmente. Ali tem o capítulo, o verso 4 que a gente leu. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, está aqui dentro. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também pode ter Deuteronômio 11. Mas eles colocaram isso como um lembrete. Por isso que eles tocam, beijam os dedos, para lembrar dos mandamentos do Senhor. Para andar com eles, eles colocaram os filactérios, né, para colocar amarrado nas suas roupas, né, os judeus mais ortodoxos, os mandamentos do Senhor. Alguns colocam até em sua testa, né, colocam uma caixinha na testa, e outros ainda amarram em seus dedos. O Senhor estava falando aqui com a intenção de relacionamento com sua palavra. Ensine-as com persistência. Essa palavra persistência ela é muito rara no Antigo Testamento. É até gravar. Passe tempo ensinando isso daí. Falando sobre isso com persistência. Aos seus filhos. Fala quando você estiver sentado. Precisa de algum momento especial, ele está falando assim, ó, para tudo aqui, é em todo momento. Quando você estiver sentado em casa, fale. Porque se você está tendo um relacionamento com ele, uma vez eu falei para os meus filhos, eu falei assim, né, vamos ler Bíblia, tal, não sei das quantas. Está lendo, filho? Estou lendo. Eu falei, sabe quando a gente sabe que a pessoa está lendo Bíblia? É muito fácil saber se você está lendo ou não. Você não para de falar naquilo. Se você lê Bíblia, quando você lê uns 3 ou 4 versículos na sequência, é impossível você ficar quieto. Você vai falar alguma coisa, porque aquilo mexe com você, é poderoso demais. E você acaba transmitindo. E é chato que de vez em quando você está com toda aquela empolgação que você acabou de ler um texto maravilhoso, e você vai falar para a pessoa, e a pessoa está assim, é bom mesmo, o Senhor é bom. Você entende, né? Porque era você que estava lá, o Espírito Santo estava ministrando seu coração, agora é o homem tentando ministrar no outro coração, não vai sair nunca mesmo a mesma coisa, né? Mas é muito bom, e você fala disso com gosto, porque você gosta disso, você ama isso. E aí ele falou, quando andar pelo caminho, está andando, está em qualquer lugar, está no trânsito, tudo é motivo, porque você vê, você está no trânsito, livramentos do Senhor, a graça do Senhor, se você está de condução, está no carro, você dá graças a Deus, o dia está bonito, está chovendo, Deus, seja bendito por esse dia. É em todo momento, as ordenanças, os lembretes do Senhor, as ordens do Senhor vão fluindo em sua cabeça e no seu relacionamento com Ele, e você está o tempo todo com Ele. E quem está do lado da sua casa vai sendo contaminada com tudo aquilo. Elas vão percebendo que esse relacionamento flui de uma vida com Deus. A gente está do lado dele. Não é apenas em momentos devocionais, que tem muito valor, sem dúvida alguma, mas não é somente aí. Jesus é a boa conversa do dia a dia. É o suspirar de ações quando a gente vê os seus milagres na Bíblia. Não é lindo? A gente fica com assombrado como os apóstolos ficaram naquele barquinho. Quando ele estava os conduzindo, ele falou, quem é este? Que até o mar e o vento obedecem. A gente fica olhando para ele, e é gostoso falar desse Jesus em casa. Jesus é humilde demais, né? De vez em quando a gente conversa. Ele se pareceu como homem, ele veio como homem, ele se rebaixou. Ele orava, Jesus orava. Você sabe que a humildade disso? Ele é o Senhor do universo. Ele faz tudo o que ele quiser pelo poder de sua palavra. E ele orava, pedindo ao Pai, submisso ao Pai. É chocante demais a humildade de Jesus. Não é gostoso falar sobre ele? Fale com seus filhos.
Fale com a sua esposa, passe tempo pensando nessas coisas. A doçura da comunhão, de um alimento. Quando você está em volta de uma mesa, que o Senhor te deu a graça de ter ali o alimento, agradeça. Bom papos com os amigos. Quando você está com os amigos em casa, familiares, você passa horas e horas e a boa conversa do Senhor flui. Não é só no dia que tem PG, né? Que você fala de Jesus em sua casa. Sua casa só fica em paz quando as pessoas estão lá para receber um PG, e aí a gente faz aquele teatro. Ou o bom perfume dá para sentir quando você entra dentro de uma casa, onde a comunhão com Jesus Cristo já estava lá, ó, a semana inteira, e você prova o que provou a Suzana lá, falou que as pessoas provam de vez em quando na igreja, lá em casa era dia cotidiano. Ô Senhor, ajuda as nossas casas. De vez em quando fica tão pesado, porque tem um versículo. Você não consegue assistir um filme com liberdade, você não consegue assistir uma série, porque tudo tem religião, tudo você pesa com a religião. Você coloca tanta coisa pesada, que tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e os descrentes. Pois a mente e a consciência deles estão sujas, e a sua casa fica pesada, porque tudo virou sujo lá, né? Ninguém consegue nem mais viver, nem mais respirar. De tão pesada que a religião se tornou para conviver com ela. Jesus já não é o bom perfume. Há uma série de regras, mas quando você for ver, mais de 90% é tudo tua. Para a gente terminar, Moisés não entrou, o sucessor foi. Ele atravessou ali. Ele conseguiu atravessar e conquistar Jericó. As ordenanças do Senhor foram obedecidas por ele, só que depois veio uma geração que não mais ouvia. E sabe o que você vai ter? O livro de Juízes. É carnificina pura. Se você pegar o livro do Juízes aí e espremer a folha, sai sangue. É pesado. É o Notícias Populares para quem é mais antigo. É pesado. Só que não foi assim na casa de Josué. Josué disse o seguinte: depois de ter atravessado tudo isso, ele guardou as ordenanças, os estatutos e as ordens que Moisés tinha ensinado. E ele disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a que vocês serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitais. Você viu que tinha um monte de deuses? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso com fé? Porém, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Obedeça a Deus. Faça da sua casa o melhor ambiente que tem. Não é aqui. Aqui a gente se equipa, o pastor orou agora por nós. Aqui a gente se equipa para praticar lá. Leva Jesus maravilhoso para lá. O Jesus que é maravilhoso. Ligue de vez em quando para os seus filhos. Ajuda a relembrar o contato que um pai quer ter com o filho. Faça uma ligação para eles. Marcou tanto, fiz uma ligação para os meus filhos essa semana. Eles chegaram, gostou bastante. Ele falou, gostei bastante, pai. Falei, eu estou falhando nessa área, eu vou ligar mais, então. Eu amo vocês. Ligue para os seus filhos. Elogie a sua esposa. Faça um elogio. Peça perdão. Não durma brigado. Deus tem esse mandamento. Foi os mandamentos que o Senhor falou, e Jesus Cristo destacou, os versículos estão aqui. Qual é o maior mandamento? Ele falou que era amar a Deus de todo o teu coração. E amar a Deus de todo o coração, nosso Deus nos perdoa. E Ele quer que a gente transmita perdão. Perdoe. É assim que a gente mostra que a gente está obedecendo os mandamentos do Senhor. Ore de mão dada com a tua esposa à noite. Você que é casado, tenha graça, porque quem encontrou uma esposa, diz a palavra do Senhor, encontrou a benevolência de Deus. Tem a bondade de Deus, um homem que tem uma mulher ao seu lado. Pegue na mãozinha dela, faça uma oração antes de dormir ali. Beije e abençoe seus filhos e netos. Leia a Bíblia, aprenda dela e ensine ela, transmita ela. E transmita com paciência, com amor e dedicação. Vamos inculcar na cabeça da próxima geração, amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar.
Eu e minha casa serviremos o Senhor, Pai. Oh Deus, eu sou tão carente como você, meu irmão e minha irmã, que agora fala, como eu quero que minha casa seja assim. Aquele que está em pé tem que tomar cuidado para não caia. Nós somos todos miseráveis, pó. Oh Deus, a nossa casa é boa não porque tem nós lá, é apesar de nós, Pai, porque o Senhor é que está lá. Deus, eu lhe peço, pela grande misericórdia que o Senhor tem, não somos dignos que entre em nossa casa, mas dissei uma só palavra e os nossos serão salvos, Pai. Grande Deus, como o Ricardo falou aqui, nós somos teus amigos pela fé, Pai. E o Senhor nos tem como amigos, Senhor. Ajuda esse papai, ajuda essa mamãe, Senhor Jesus. Ajude na obediência desse filho, Senhor Deus, a honrar o seu pai e sua mãe, para que esses dias desse filho sejam prolongados. Ajude o casal, Pai, novo, que está pensando em adiar demais aquilo que o Senhor deu como bênção, que é os filhos do Senhor, Pai. Para a gente transmitir logo para a próxima geração, para que a gente não seja tão egoísta, Pai, e adie tanto uma bênção que o Senhor nos deu. Multipliquem-se. Está faltando crença, Pai. As pessoas estão pensando agora em dinheiro para ter filhos, Senhor Deus, mas o Senhor nos abençoou e falou que bem-aventurado é aquele que enche a sua aljava dele, Senhor. Faça que os jovens voltem a crer de novo no casamento, em ter filhos, em servir ao Senhor com dedicação e amor, Senhor Jesus Cristo. Que aquele método, Pai, de ficar sem falar essa semana, não vou falar nada, perca a força, porque isso é incredulidade, porque o Senhor disse que para perdoar, o Senhor disse para amar, o Senhor disse para se aproximar, o Senhor disse para restaurar, Senhor Deus, é isso que o Senhor nos ensinou. Não separe, creia, o Senhor é poderoso para restaurar o teu marido, para restaurar a tua esposa. Creia no Senhor, pelo teu procedimento, até o incrédulo é ganho. Fique com um procedimento firme, seja fiel a Deus. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda aqui. Somos todos carentes, Pai, como mendigos à tua porta esperando, Pai, a tua doação. Doa a nós o teu Espírito, doa a nós a salvação, doa a nós um coração limpo, Pai, e restaura as nossas famílias em nome de Jesus. Amém.